Olá, meus queridos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje nós iremos estudar dois assuntos. O primeiro vai ser composição e decomposição da matéria. Vamos começar? Mas, para que a gente venha começar realmente a aula, todo mundo pega o seu livro de ciências na página 94, certo? E vem as primeiras perguntas. O que é matéria e o que é energia? Vamos descobrir. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Já a energia, ela se relaciona à energia elétrica ou à energia utilizada pelo corpo humano. Tudo que existe no universo conhecido se manifesta como matéria. A matéria, ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. E aí, no livro de vocês, tem 3 exemplos. A sólida, que é o papel, a gasosa, que é o ar, e a água, que é a líquida. E aqui já no vídeo eu coloquei a água nos seus 3 estados físicos, no sólido, no líquido e no gasoso. A matéria encontrada na natureza pode ser formada por um, dois ou mais componentes que a caracterizam como substância pura ou misturada. Ela pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. Substância possui uma composição característica determinada e um conjunto definido de propriedades. Ela pode ser simples, formada por um elemento químico, ou composta, formada por vários elementos químicos. Exemplo de substância simples: o ouro, o mercúrio, o ferro, zinco. Exemplo de substância composta: a água, o açúcar, que é a sacarose, e o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Aqui no vídeo, eu coloquei para vocês o exemplo de substância simples, que é o gás oxigênio, que vocês podem observar no vídeo, que o gás oxigênio ele só é formado por uma única substância, que é o gás oxigênio, e exemplo de substância composta, que é o gás carbônico, né? Que esse gás carbônico ele vai ser o resultado da mistura de 2 moléculas de gás oxigênio com uma molécula do gás carbono, certo? Essa mistura forma o gás carbônico. Agora nós iremos aprender o que é mistura. Aí na página 95, nós podemos acompanhar a leitura sobre mistura. São 2 ou mais substâncias agrupadas em que a composição é variável e as suas propriedades também. Exemplos de mistura: o sangue, o leite, o ar, a madeira, o granito, a água com açúcar. Podemos encontrar essas misturas nos alimentos também, de origem animal, vegetal ou mineral. Exemplos de misturas de origem animal: a água, a proteína, a gordura e outras substâncias químicas. Mineral: agregação de outros minerais, o mais usado é a água. E vegetal: água, proteínas, vitaminas e sais minerais. A água, o ar e o solo compõem-se de misturas que o homem pode separar por meio de processos simples e científicos. A maioria da matéria encontrada na natureza é formada por mistura de 2 ou mais substâncias. Exemplo: o solo pode ser composto de areia, argila, água, humus e sais minerais. A mistura, muitas vezes, precisa ser separada para seus componentes sejam usados.
Essa separação se dá por vários processos. Para conhecermos integralmente os componentes dos corpos, é necessário que se faça uma análise por meio da sua decomposição. Já no nosso dia a dia, as separações de misturas são fundamentais em nossas atividades. E agora nós iremos descobrir individualmente, cada uma dessas misturas. Vamos lá? A primeira é a evaporação. A evaporação é o processo de separação de mistura que se baseia na vaporização de uma das substâncias que a compõem. Contudo, esse processo costuma ser usado para separar sólidos dissolvidos em líquidos. Exemplo: a água mais o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. A partir do momento que a água ela evaporar e virar um gás, o que vai acontecer? O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele vai continuar, ele vai voltar à sua origem. Próximo, destilação simples. Nas salinas, obtém-se o sal de cozinha por esse processo. Na realidade, as evaporações resultam em sal grosso, que, se purificado, torna-se o sal refinado, que é o sal que costumamos usar, que é uma mistura de cloreto de sódio e outras substâncias que são adicionadas pela indústria. A destilação simples é muito usada em laboratórios farmacêuticos para a extração de sais minerais das plantas. Quando há cozimento das folhas batidas, o líquido é todo extraído no balão de condensação, ficando só a parte sólida no balão de aquecimento. O próximo é a filtração, um dos métodos mais comuns em nosso dia a dia. Utiliza-se uma superfície porosa, que é o filtro, para reter o sólido e deixar o líquido passar. Exemplo: a água mais o café em pó. Nós vamos colocar o café em pó neste material poroso, que é o filtro, e vamos adicionar a água. O líquido vai passar e o pó vai continuar. O nosso próximo processo de separação é a ventilação. É o processo utilizado em algumas atividades industriais. Nas grandes plantações de café, usa-se uma grande peneira para separar os grãos de café da terra e da palha. Os grãos eram agitados para o ar e o vento levava a palha. E os grãos retornavam para a peneira cada vez mais limpos. Outro exemplo de ventilação é quando comemos amendoins, pois precisamos ventilar para remover a casca do amendoim a ser utilizado. Tamização ou peneiração. É o processo de separação de produtos para torná-los mais refinados. Quando preparamos um bolo, por exemplo, precisamos separar a farinha boa das partes empelotadas. E no preparo de suco, separar o líquido das sementes e do bagaço. No sistema de mineração, são utilizados recursos físicos para a separação dos componentes das matérias. Quando pedras preciosas são encontradas no leito dos rios, os garimpeiros faziam uso da bateia, que é a espécie de uma peneira que escoa a água, deixando as pedras e cascalho. Entre tantas peneiras, pode-se recolher as pepitas de ouro e outras pedras semi-preciosas. Agora nós iremos para a decantação. A decantação é um processo utilizado para separar substâncias em misturas heterogêneas, constituídas de um componente sólido e outro líquido, ou de dois componentes líquidos. Esses líquidos devem ser immiscíveis, ou seja, são suscetíveis à mistura. Esse método consiste em deixar a mistura em repouso, o componente mais denso, mais pesado, sob a ação das forças da gravidade,
formará a fase inferior, a parte de baixo, e o menos denso, que é o mais leve, ocupará a fase superior, ou seja, a de cima. No livro de vocês observam que foi feita a mistura de areia com água, né? Colocou no mesmo copo água e areia. Depois de alguns minutos que deixou descansar, a areia, que é mais pesada, vai descer e a água fica na parte de cima. O próximo é a catação ou escolha. A catação é o tipo de separação de misturas de dois ou mais sólidos, em que as substâncias são separadas manualmente, com uma pinça, uma colher ou um outro objeto auxiliador. É utilizada na separação de grãos bons e ruins de feijão, por exemplo, e também na separação dos diferentes tipos de material que compõem o lixo: vidro, metal, borracha, papel, plástico, entre outros, para serem destinados à reciclagem. Esse processo é realizado nas usinas de lixo ou em centros de reciclagem. Aliás, deveríamos realizar esse processo dentro de nossa casa e até nas ruas, quando vamos jogar o lixo fora. Dos materiais que jogamos no lixo, a grande maioria pode ser reaproveitada. Podemos observar nas ruas alguns contêineres que servem para a separação do lixo, ou mesmo os cestos para reciclagem, utilizados justamente para esses fins, de catação e escolha de materiais para reutilização. Agora chegou a hora da atividade. Nós vamos fazer a atividade de classe e a professora estará ajudando vocês, certo? Vamos para a primeira questão. Na primeira questão, a pergunta diz: o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Segundo, de que é formada toda matéria encontrada na natureza? É formada por um, dois ou mais componentes, que a caracterizam como substância pura ou misturada. Terceira pergunta: o que é matéria de origem mineral? Qual é a matéria de origem mineral mais usada? A matéria de origem mineral mais usada é a água. Quarta questão: identifique o tipo de mistura de acordo com as indicações dadas. Letra A: composto da agregação, ou seja, da junção de outros minerais. É a mistura mineral. Letra B: composto de sais minerais, vitaminas, água e, às vezes, elementos tóxicos. É a mistura vegetal. Letra C: composto por proteínas, gorduras, água e outras substâncias químicas. É a mistura animal. Quinta questão: indique qual o processo de separação de mistura que está sendo usado nas imagens abaixo. Na sua imagem à esquerda, você vai ver uma mão e vários grãos de feijão, onde essa mãozinha pegou um dos grãos. Esse método de separação é chamado de catação ou escolha. E a imagem do seu lado direito, você vê uma xícara, um coador de café e o café, né, sendo coado. Esse método daí é a filtração. Sexta questão: sim ou não? A água, o ar e o solo compõem-se de misturas que o homem pode separar por meio de processos simples ou científicos. Sim. A maioria da matéria encontrada na natureza é formada por misturas de duas ou mais substâncias. Não. O solo só é composto por areia. Não. A mistura muitas vezes precisa ser separada para seus componentes sejam usados. Sim. Para conhecermos integralmente os componentes dos corpos, é necessário que se faça uma análise por meio de sua decomposição. Sim. Então, a sexta questão fica na seguinte ordem: sim, não, não, sim, sim. Sétima questão: pense e responda. Letra A:
Agora, relembrando a situação de uma pessoa preparando o café para a sua família. Que tipo de mistura é formado com a água quente e o pó de café? É formada por uma mistura heterogênea, porque são duas substâncias, né? Letra B. O que acontece quando a mistura água mais pó de café passa pelo filtro? A água quente extrai o café e o filtro retém o pó de café. Logo, só passa por ele o líquido com as substâncias dissolvidas. Oitava questão. Quem sou? Sou um processo em que se usa um filtro ou coador para separar os componentes. É a filtração. Nona questão. Preencha a cruzadinha abaixo sobre os métodos de separação de misturas. Letra A. Tipo de mistura que apresenta apenas uma fase. É a homogênea. Letra B. Método de separação que utiliza um aparelho chamado destilador. É a destilação. C. O mesmo que peneiração, tamização. D. Método de separação de misturas entre sólidos, catação. A ventilação é muito utilizada nesses locais, indústria. Letra F. Utiliza-se um filtro para realizá-la, filtração. E letra G. É um método utilizado para separar o barro da água, decantação. Então, a ordem da sua cruzadinha vai ficar da seguinte forma: A, homogênea, B, destilação, C, tamização, D, catação, E, indústria, F, filtração e G, decantação. Na 10ª questão, ele pede para que você relacione o método de separação de misturas para realizar cada uma das atividades. Pronto, vamos lá? Letra E, evaporação. Obter o sal das salinas. D, destilação. Fabricar bebidas alcoólicas. C, catação. É limpar o feijão antes de lavá-lo. P, peneiração ou tamização. E, passar a farinha na peneira. E F, de filtração, é coar o café. Então, a ordem aí da coluna de vocês de resposta vai ficar F, filtração, C, catação, P, de peneiração ou tamização, E, de evaporação e D, de destilação. Vamos para a última página de classe. 11º. Leia a afirmativa. A decantação acontece quando deixamos o sol e o vento caírem sobre uma mistura. Letra A. Agora circule as duas palavras erradas na afirmativa. Depois, escreva-a corretamente. Vocês irão circular a palavra decantação e caírem. E agora nós vamos fazer a correção, tá bom? A evaporação acontece quando deixamos o sol e o vento agirem sobre uma mistura. 12º. Observe as misturas e tente identificar quais substâncias você encontra em cada uma delas. A primeira imagem é um copo de água e açúcar. A segunda imagem temos arroz, feijão e a verdura, que é a cenoura. A terceira imagem nós temos água e sais minerais. A quarta imagem nós temos água e óleo. A 13ª imagem ou a 13ª questão é atividade de casa, tá certo? Então, nós não iremos fazer agora. Vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Agora vamos para o assunto transformação da matéria. Todo mundo coloca aí, por favor, o livro na página 103.
Vamos lá? Todo mundo já pegou seus livros? Pronto. Transformação da matéria. Na natureza, nós podemos perceber que muitos materiais modificam as suas estruturas, sua aparência, ou seja, elas não permanecem inalterados da mesma forma. Os paredões rochosos, por exemplo, recebem a ação da chuva, do sol e dos ventos e por isso mudam seus aspectos. Algumas transformações são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, enquanto outras não podem ser desfeitas, ou seja, são irreversíveis. Um exemplo da transformação reversível é a mudança do estado físico da água. A água, em estado sólido, pode passar para o estado líquido e vice-versa. Já o enferrujar de um prego é uma transformação sem volta. Portanto, a matéria não pode ser criada ou destruída, pode ser apenas transformada. Para percebermos se houve uma transformação, é importante a gente analisar a matéria em seus dois momentos diferentes, no estado inicial e no estado final. Observando as imagens acima do livro de vocês e aqui no vídeo também, a gente pode afirmar que houve uma transformação da matéria ao comparar o seu estado inicial e o seu estado final. Os materiais que sofrem decomposição pela ação de micro-organismos são chamados de materiais biodegradáveis. Porém, existem matérias que permanecem no ambiente por centenas e até milhares de anos e que são provenientes do petróleo, eles são chamados de não biodegradáveis. Então, a gente tem aqui como exemplo de biodegradáveis a folha de papel, as frutas, as verduras, que com o passar do tempo ela pode se decompor. E exemplos de materiais não biodegradáveis, nós temos as pilhas, os plásticos, o isopor. Agora é com vocês. A página 105 e 106 vocês vão resolver em casa, certo? Sem a ajuda da Pro. E não esqueçam que a questão 13 da página 102 é também para vocês fazerem. Beijos e até mais!